noite a todos os nossos amigos que nos assistem ao vivo, todos aqueles que vão nos ouvir na WRB, na quinta-feira às 20 horas. Gratidão a todos aqueles que vão nos assistir ainda, todos aqueles em todas as latitudes e todos aqueles que estão em todas as dimensões e estados da matéria e do espírito, né? O nosso tema é assim, eu estava comentando com o Denis Albert, eu estava vendo esses dias televisão, aconteceu uma coisa, eu achei, me chamou a atenção, e eu olhei assim, incrível, um cachorrinho brincando com uma borboleta. E eles interagiam, ele era bem pequenininho, e ele interagia com a borboleta, e a borboleta interagia com ele, por fim ele enjoou, a borboleta continuou seguindo ele, e você via que existia uma interação real ali. E isso é incrível, que o cachorro já é mais ou menos inteligente, ele tem um instinto, que é uma inteligência rudimentar. Mas a borboleta, que a gente sabe, é um inseto, né? Outros já dizem que as borboletas são seres de luz que aparecem para trazer boas alvíceras. E aí eu achei muito lindo aquilo, compartilhei, inclusive. Bom, quando me chega essa semana, um dia atrás, aí uma amiga me manda, a moça espirra e o cachorro corre, passa a mão na máscara e pimba, enfia uma máscara. Eu achei muito engraçadinho. Claro que você ensinou aquilo, o cachorro a fazer aquilo várias vezes até ele aprender. Mas ele aprendeu, né? Não são todos os animais que têm a capacidade de aprender as coisas. E o cão tem. E aí eu deixei passar, tudo bem. Quando eu sentei para pegar a página, aí veio assim, animal ou homem, ou humano, quem é quem? Aí eu, mas esse tema, animal ou humano, quem é quem? Vai ter a ver com o que eu vi? Tem. Escreve aí. Eu comecei a escrever, porque começa a vir uma frase em cima da outra na sua cabeça. Se você não escrever, você perde uma porção. E eu fico chateada quando eu perco, porque às vezes eu não acredito muito que é aquele tema, aí eu paro e pergunto, é esse? Aí eles tocam, eu sei que eu continuo copiando. Então vamos lá, eu vou ler o que eles me passaram. Animal ou humano, quem é quem? Quando alguém faz alguma coisa muito ruim, dizem selvagem, animal, isso é uma alma selvagem, fulano é um animal, será mesmo? Os animais têm dado mostra de evolução bastante rápida. Vemos gestos, vemos gatos e ratos, cães, amigos de gatos, de ratos. Vemos gatos criando filhos de gambá, de porco-espinho, gatos criando pintinho, galinhas chocando gatinhos. Animais demonstrando mais amor, salvando gente, até e animais de outra espécie. A gente vê cachorro salvando humanos, né? Salvando criança que cai numa piscina, correndo atrás do seu dono que caiu na água, às vezes de brincadeira, ele corre para salvar, né? E salvando seres de outras espécies. Tipo um urso, outro dia tentando salvar uma ave, caiu dentro de uma água. Acho que ela estava com a asa ferida, caiu dentro d'água, e o urso correu lá e tirou ele de dentro d'água, né? Outro dia um peixe pulou fora da onde ele estava e caiu do lado de fora, e o cachorro ficou apanhando água com a boca e jogando em cima do peixe numa tentativa de manter esse peixe vivo. Então, quem é animal? Quem é selvagem? Temos visto mães ou pais matando seus filhos, filho matando seus pais, irmãos matando irmãos, abandono dos seus idosos, uma covardia absurda de humanos contra humanos, por diferença de sexualidade, de cor, por ideologia política, por religiosidade, por filosofia diferente, padrão social, financeiro, bairrismo e mais outras coisas. Quem é mais animal? O leão que mata só para comer, como alguns outros animais o fazem, ou o ser humano que mata por poder e por dinheiro? Quem é o bicho? O cão que é capaz de ficar dias na porta de um hospital esperando pelo seu dono, que muitas das vezes é um mendigo que está sendo socorrido?
Ou aquele que fica dias e dias sobre um túmulo, semanas, do seu dono que partiu. E tem casos de filhos. Quem é o bicho, né? O animal que faz isso, e tem casos de filhos que fazem força para enterrar seus pais correndo no mesmo dia que morre, porque tem um compromisso mais tarde. Pouco tempo morreu uma pessoa e os filhos estavam doidos. Não, enterra hoje, eu tenho um compromisso, tem que enterrar hoje. Porque tinha compromisso à noite. Então, quem é mais humano? Quem é mais animal? Até quando vamos ser animais, entre aspas? Eu costumo dizer, quando acontecem essas coisas que eu vejo de animais assim inteligentes na internet, como assim, uma criança caiu na jaula de um macaco, desses gorila, todo mundo ficou arrepiado, vai matar. A criança ficou desmaiada, o gorila foi lá, pegou a criança no colo, passou por dentro do espaço todinho dele, foi lá para a porta onde o cara dá comida a ele, esperar alguém abrir e entregou a criança. Esperava-se que ele matasse a criança. Então, até quando a humanidade vai ser animal, entre aspas, porque muitos animais estão se mostrando mais humanos que animais. Quando os animais estão se humanizando, entre aspas, rapidamente, porque a humanidade está tão humana assim, não está tão humana assim. Aí eles podem, os macacos, os animais estão se humanizando e os humanos estão se animalizando, entre aspas, que os animais não estão tão animais e os humanos não estão tão humanos assim. Daí eles dizem, muita luz, muita paz, seus irmãos estelares, centelhas da fonte, força Cristo. Estaria a humanidade evoluindo nessa selvageria que está havendo agora, em que se mata por um celular, que se mata por uma situação financeira, em que se mata porque quer o que o outro tem? Estaria a humanidade evoluindo? E os animais evoluindo? Dá para a gente parar e analisar. O problema é, cada um de nós tem que questionar até onde eu estou tão animal, até onde eu estou tão de bem. Porque às vezes você diz assim, eu sou uma pessoa de bem. Eu sou a pessoa honesta, decente e do bem. Aí aparece uma coisa, você leva uma vantagem, não tem ninguém vendo, você aproveita. Você não era tão de bem. O mal estava lá em você, escondidinho. A oportunidade de fazer aquilo, você fez aquilo que realmente está dentro de você. Não existe a oportunidade, faz o ladrão. O ladrão já existe latente naquela pessoa. Dá oportunidade, ela vai lá e rouba. Ninguém viu. Entendeu? A ruindade já existe naquela pessoa. Por enquanto, a oportunidade ela não praticou. Na hora que se deu a situação, ela foi lá e praticou. Então, por isso que eu falo muito assim, faça uma anamnese, analisa seus atos, analisa quem é você realmente, como é que você reage diante das situações, porque nem a pessoa própria se conhece. Ela não sabe que ela ainda tem um animal, entre aspas, feroz dentro dela, que é capaz de matar numa hora de raiva, que é capaz de, numa crise de ciúme, sufocar o outro, que é capaz de empurrar o outro embaixo de um carro com raiva, que é capaz de agredir uma criança, socar uma criança, porque ela rasgou um sofá, porque quebrou alguma coisa, pegar um animal e varejar do prédio porque ele rasgou um sofá. Esquece que o bicho é irracional, entre aspas. Então, o problema não é o que você sabe de você, o problema é o que você não sabe que tem em você. É quando você não aceita, não admite o teu lado negro. Quando você compreende que você ainda é capaz de, na hora da raiva, fazer uma grande merda, não tem outra palavra para dizer, está na hora de você brigar contra isso. Isso é evolução. Esse é o crescimento ético, moral, espiritual do ser humano. É vencer-se a si mesmo, salvar-se a si mesmo. De quem? Da sua ignorância, do seu modo ruim de agir, da sua falta de respeito para com os outros, da sua falta de consideração para com os demais, da sua falta de consciência quanto ao sofrimento alheio à sua volta. Porque não é fácil. Tá certo que tem muita gente que se aproveita do auxílio dos outros e deita e rola. Mas o problema é deles, não é seu. Sabe, você, sempre que puder, faz a sua parte. De vez em quando você dá uma parada, dá uma chamada, mas sempre que você puder, faz alguma coisa.
pequena que seja, um conselho, uma briga, um esporro, uma atenção, uma conversa boa. Esteja sempre alerta, porque assim, você é testado o tempo inteiro. Você está numa sala de aula, a Terra é uma escola. Então, você é testado o tempo inteiro, você diz assim, eu sou bonzinho. Aí tem o cara bêbado, eu tô com fome, me dá aí um trocado para comprar. Meu, não, tu vai beber cachaça. De repente ele estava com fome mesmo. E aí você não deu. Ah, mas se eu der, ele ia beber. O problema é dele. Se você tinha para dar, ele não deu só porque ele está bêbado, aí o problema é seu. Se ele estava pedindo para beber, para comer e bebeu, o problema é dele. Você fez a sua parte. Ou então, você quer comer mesmo? Quero, vamos ali no bar. Moço, me dá um sanduíche aí de pão com ovo, café com leite, porque pelo menos vai comer uma proteína, um carboidrato, o leite, cálcio, ferro, dá um alimento para aquela pessoa. Ah, minha família está passando fome, vem comigo. Entra aqui no sacolão. Pega 2 batatas, 2 cenouras, um chuchu, um pedaço de abóbora, um inhame, um repolho, 5, 10, 15 reais. Toma, leva para casa, faz uma sopa para sua família. Você não precisa dar milhão. Ninguém tem milhão para dar. Quem tem não está dando, está comprando iate, avião, não quer dar. E quando dá, bota o nome na galeria dos bonzinhos. Fulano deu 1 milhão para a campanha do não sei das quantas. Quem deu com a direita e mostrou com a esquerda e com o resto. É no dia a dia. É você saber quem está precisando e você ir lá e acudir e ajudar. Quando a pessoa aceita. E às vezes a pessoa não aceita. Teve um caso há poucos dias atrás de uma pessoa amiga da gente aqui, da internet, falou que estava no maior sufoco. E eu falei para ela assim, que naquele mês eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer, que eu poderia ajudar, mas com muito pouco. Não estou lhe pedindo ajuda. Num tom bem arrogante. Não estou lhe pedindo ajuda financeira. Tá bom? Pouco tempo depois fiquei sabendo que ela estava passando um problema de boca. Mas não falou mais comigo. Outra pessoa ajudou e veio me falar. Já tem aquele que abre a boca e fala, mas tem aquele que não fala. Por orgulho, por vergonha, por medo de ser maltratado. Então, às vezes, você dá uma volta em torno da tua casa, da tua família, todo mundo está bem, você vê aquela casinha, que tu vê aquelas crianças tão com fome. Você olha para a cara daquelas crianças, você vê que elas estão com fome. Você olha assim, você vê que é 3 horas da tarde, eles estão suados, mas suados de fome. Então, você pode chegar lá e ajudar. Mas também a grande miséria não é nem a física, é a moral. Porque a miséria moral é muito pior, ela deterioriza a personalidade do ser humano. Pode falar, Denis. Uma coisa que eu sempre digo, Soninha, e que é que a pior deficiência não é a física, a pior deficiência é de caráter, a mental. A deficiência moral. Ética, moral. Infelizmente, né? As pessoas têm tanto preconceito ainda, né? A gente está tentando mudar isso com as pessoas com deficiência, cadeirante, tal, deficiente visual, sabe? E a gente está tentando mudar isso, mas a maior deficiência mesmo não é essa que a gente tem no físico, né, Sonia? A pior delas entendeu? As pessoas, as outras, né? Exatamente. É justamente assim. As pessoas esperam que os outros façam aquilo que tem que ser feito, não ele. Ninguém quer abrir mão de um sabonete, entendeu? Para ajudar o semelhante. Ninguém quer abrir mão de meia hora de conversa para orientar alguém que está perdido. Ninguém quer deixar de assistir a TV, a novela, o jornal, para ir fazer uma visita a alguém que está doente. Não está, digamos assim, à disposição de fazer o que é necessário. Tem coisa que todo mundo pode fazer de noite, pedir a espiritualidade para te levar para o trabalho, para tratamento, que você precisa de tratamento.
E para o aprendizado. Você pode trabalhar aprendendo, aprender trabalhando. Diga. Estudo, trabalho e tratamento. Estudo, trabalho e tratamento toda noite. Eu costumo dizer para o meu guia espiritual, o dia que eu esquecer, é trato feito. E se até o último dia meu nesse corpo, se eu esquecer, é trato feito, é contrato. Trabalho, estudo e tratamento. Eu já vou fazer a primeira pergunta. Em relação ao tema de hoje, Soninha, animal ou humano, qual que é o seu entendimento? Será que os animais têm algo em relação à sua existência com algum propósito para ajudar aí na caminhada dos seres humanos ou de algum ser humano em específico, sabe? Para aprendermos, talvez, ou ajudar de alguma forma. A dona Neuza, da ONG do Bonfim, que é a minha mamãe, diria que sim. Né? Ela prefere confiar mais nos animais, porque o animal não mente por causa do sentimento, né? E o ser humano, infelizmente, sim, por egoísmo, por ganância, por revolta, né? Por vingança. Né? E qual que é o seu entendimento, Soninha? Os animais aí têm aí uma grande missão para com a humanidade? Faz parte. Tanto nós temos uma missão com eles, como eles têm uma missão com a gente. Gente, o gato e o cachorro dão uma lição de amor todo dia. Você vê que criança que tem um animal, desde pequenininha, é um ser humano melhor. Pessoa sozinha que vive com animal, você não vê ela ter problema eu estou deprimido, eu estou ficando muito doente, eu estou sozinho, eu estou solitário. Por quê? Porque o animal é uma excelente companhia. Cada reino está contido no outro. O mineral dormita. Quando ele passa para o vegetal, quando a centelha, a mônada, passa para o vegetal, ela traz tudo que é de mineral junto com ela. O vegetal tem todos os minerais, quer dizer, está contido o reino mineral no vegetal. O vegetal tem sensações. Ele serve de alimento para o animal e para o hominal. Então, ele tem muita importância nessa escala. Ele está tendo somente sensações servindo de alimento. Sensações boas, sensações ruins, queimada, chuva, alaga, quebra, comido. Essa refrega que ele passa é que vai burilar ele para que ele passe para o reino animal, da escala evolutiva. Quando ele passa para o reino animal, ele tem tudo do vegetal e do mineral nele, porque o seu corpo, os ossos pertencem ao reino mineral, os dentes pertencem ao reino mineral, as unhas pertencem ao reino mineral, o cabelo pertence ao reino vegetal. Tem uma porção de coisa dentro do corpo dele que pertence ao reino vegetal. E ele já está no reino do animal, mas ele traz os outros dois juntos, porque um ajuda o outro. Enquanto eu estou no reino hominal, tudo que pertence no meu corpo do reino vegetal, vegetal, animal, mineral, está tudo contido nesse corpo, tem outras mônadas mais novas no reino mineral, outras no vegetal, outras no animal. Aí no animal já tem o instinto, que é a inteligência rudimentar. Ele serve de alimento. Muitos já sofrem quando vão para o matadouro, porque eles já entendem. Nós, centelhas da fonte, nós, centelhas divina, já estivemos encarnados no reino animal e já servimos de comida para outros. Tanto para animais mais ferozes, em princípio de evolução, quanto para animais já no final que servimos de alimento para outros seres em outros órgãos, até nós chegarmos ao reino hominal. E depois nós vamos passar para o reino do espírito. Aí a gente já não precisa mais comer o reino animal, beber o mineral, nem usar o vegetal e o mineral. Mas aí já é escala. Todos estão interpenetrados em todos precisam de todos são importantes na evolução de todos. O animal, os vermes, os vírus, que todo mundo tem tanto medo, o teu corpo tem trilhões, parece que 10 trilhões de vírus e bactérias. Se eles não estivessem no seu corpo, você não viveria uma semana. Você come
apodrece dentro do seu estômago, dentro do seu intestino, carne, troços que você come, e eles estão lá comendo, fazendo trocas dentro do seu organismo, mantendo você viva. Na sua pele, milhões de bichinhos comem a pele morta todo dia. Na sua boca, no seu nariz, nos seus olhos, nas suas partes íntimas, dentro do seu ouvido, está cheio de bactérias e vírus. Eles fazem parte do teu corpo. O problema é quando eles se desequilibram. Você, com a sua mente, desequilibra esse cosmos celular, desequilibra esse universo, né? Porque você é o Deus deles. O universo é o corpo que você comanda desses infinitamente pequenos. E aí você interfere neles e eles interferem na tua saúde se você não souber lidar. Tudo interfere em tudo. Então, vamos falar aqui com o Diego Messias, que mandou uma pergunta aqui, ó. Existe algum animal ou mais que são como amuletos para os seres humanos? Assim, que tem aí, inclusive, eu quero completar antes de você responder. Pé de coelho! Que serve como amuletos como ser humano. Eu completo essa pergunta dizendo, relatando que quando eu nasci, minha mãe tinha uma cachorra, vira-lata amarela, chamada Laika, e ela dormia todos os dias embaixo do meu berço. Eu, recém-nascido, eu não lembro, claro, lógico que eu não me lembro da fisionomia, da imagem da cachorra, mas a sensação, a presença desse animal junto de mim, eu nunca esqueci. Talvez isso tenha alguma relação com a pergunta do Diego e a primeira pergunta que eu fiz para você em relação ao propósito dos animais em ajudar alguma coisa na caminhada do ser humano. E ele está perguntando como amuleto? Talvez sim, como amuleto, mas não da maneira que as pessoas entendem, né? Servir como um pingente. Não vai matar os coelhos e tirar o pé com um amuleto, que é covardia, né? Não tire o pé do coelho, pelo amor de Deus. Gente, olha só. Sim. O gato é um animal que ele limpa energeticamente o ambiente onde ele mora. Se o seu dono está com um problema de estômago, ele deita na barriga do seu dono e fica pisoteando. E ele está captando, ele está limpando a pessoa. Ele pega aquela energia e ele transmuta ela. Os gatos são de Sírios. Peraí, Sírios A, Sírios C, o cachorro, Sírio B, acho que é os golfinhos, Sírios A, se não me engano. Os gatos são de Sírios, né? Eles limpam energeticamente o ambiente. Já os cachorros, ele capta a energia e ele fica doente. Ele tira a energia doente de você, ele limpa o ambiente e ele fica doente. Ele dá diarreia, ele vomita, ele fica doente, ele tem doenças graves, porque ele capta. Então, por amor a esse grande amigo que você tem na sua casa, que é o seu cão, mantenha a sua casa numa sintonia boa, porque ele capta a energia ruim e ele fica doente. Ou então você tem um cão e um gato, porque o gato transmuta a energia e o cão não tem que ficar doente porque você se desequilibrou e ele limpa a energia. Eles sabem quando você está triste, eles sabem quando você não está se sentindo bem. É a missão deles, porque eles também têm missão. Servir de alimento para o ser humano é missão deles, até que o ser humano evolua e não precise mais se alimentar dele. Acompanhar o humano, fazer companhia, é a missão dele. Como é a sua missão, no momento que você assume um animal, você cuidar dele, criar ele, alimentar ele direito, tratar ele com respeito. Às vezes você faz umas besteiras e depois se arrepende. Meu Deus, eu joguei fora meu cachorro, soltei, né? Já falei para vocês, eu soltei um cachorro uma vez, porque eu não aguentava mais. O quintal era areia, os cachorros passavam debaixo do muro, era 14 filhotes, 3 vezes por ano, e eu não conseguia castrar ela, porque nessa época era muito caro. Eu terminei soltando ela bem longe de casa, num lugar que tinha muito sítio. Claro que ela tinha uma plaquinha, o nome dela, que era vacinada, eu acho que alguém cuidou, mas foi num momento de desespero, muitos anos atrás, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje em dia eu já pedi perdão àquele ser, mas a gente às vezes faz besteira, e não adianta ficar se martirizando porque fez besteira. Assumiu o que fez, não faça mais.
Entende? De repente aquela centelha já voltou. Eu tenho 2 cachorros agora. Antes de eu apanhar a ela, tinha uma outra velha que morreu. Antes dela tinha outro amarelo que morreu. Sempre apanhei cachorro depois. Eu fui pegando um atrás do outro. E sempre fui cuidando. Né? E sempre lembrando, pode ser que aquele tenha voltado. Então, a gente às vezes toma atitudes. Na juventude, se desespera, tem uma renca de filho, o casamento está ruim, faz um aborto. Depois, meu Deus, que merda que eu fiz. E agora? O que você resta fazer? Ajudar todo mundo que está grávida querendo fazer aborto para não deixar fazer. Não faz, não. Olha a situação, olha a consequência. Você vai ajudando aos outros a não fazer. Ajuda todas as pessoas que estão no sufoco para ter bebê, ajudando. É uma forma de você se quitar com a lei. Faz a sua parte, conserta o seu caminho. Né? Nada é irremissível. Sônia Regina, nós temos aí, a ciência diz que nós temos um cérebro reptiliano. Né? Nós temos uma parte inativa de nosso cérebro que, na verdade, ele é inconsciente, mas ele comanda aí boa parte dos nossos instintos primitivos. Será que, provavelmente, nós estaríamos sucumbindo a essa parte reptiliana do nosso cérebro, aos instintos primitivos? Por isso, aí, essa inversão de valores, de papéis aí, da gente ver a humanidade cada vez mais cruel e a gente ter que aprender aí com os animais? Pelo que a gente analisa, quando fala cérebro reptiliano, todo mundo pensa dos Dráculas, dos répteis, dos ETs. Gente, nós viemos, né? Teve aí os dinossauros antes da gente, eles são répteis, né? Eles são répteis. O que eles querem dizer com esse cérebro reptiliano? É o cérebro selvagem, né? O cérebro carnívoro, selvagem, violento, agressivo. Então, muitos de nós ainda estão vibrando nessa vibe negativa do réptil, do carnívoro, né? do animal primitivo, porque vive a matéria. Não interessa se você ainda tem o cérebro reptiliano, você não é o corpo físico, você não é o cérebro, você é um ser, centelha da fonte, você é um espírito de luz, né? Então, é só você ir abafando esse cérebro reptiliano. A tendência do animal é ir se humanizando, e é o que eles estão fazendo. E o ser humano vai fazer o quê? Vai se angelizando. A gente tem a obrigação agora de trabalhar para ser angelical. É o próximo degrau. Mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. A gente tem que trabalhar para chegar ao anjo. Anjo não no sentido, no sentido assim, não ter mais necessidade material, não ter necessidade mais de um corpo físico denso como esse, que de qualquer maneira os outros 7 corpos também são materiais, mas numa matéria mais rarefeita, né? O corpo mental, concreto, o corpo mental abstrato, o corpo búdico, átmico, que vai por aí afora, são matéria, mas matéria rarefeita, quintessenciada, né? Então, não deixa de ser corpo material. Para quem está nesse estágio, é material, porque vive, trabalha, tem família, como qualquer outro, só que num corpo menos denso. Se o animal está cada dia mais mostrando que está se humanizando, entre aspas, está na obrigação do ser humano se angelizar, ou angelicar, não sei se existe o termo no português, mas se tornar cada vez mais angelical, ou seja, mais puro, mais decente, mais ético, né? Mais amoroso, mais respeitoso, mais vamos dizer, colaborativo, participativo, mais compreensível. Vamos falar mais humano, que humano a gente já está muito, muito animalizado ainda, e o animal está passando a perna na gente. Não está querendo isso não, Soninha. Uma boa parte não está querendo isso não, Soninha. O problema é deles, vamos fazer a nossa. Então, é a lei do Uno, né? A lei do Uno. O ruim é que é preciso todo mundo seguir o mesmo caminho. E depois de um certo ponto, por mais que a gente ainda tenha um monte de defeito, um monte de coisas a consertar, a gente se sente mal quando a gente vê um monte de gente perdida como cego no tiroteio. Dá um desespero imenso quando você vê um ser humano matar o outro por causa de um celular.
Quando você vê uma pessoa, por causa de um cigarro de maconha, matar o outro. Quando você vê uma pessoa que se diz representante do povo, pegar o dinheiro de remédio e botar no bolso e mandar para a conta no paraíso fiscal. Esconder maca, esconder remédio, esconder alimentos, esconder dinheiro, esconder víveres, esconder para se locupletar ou para destruir quem está governando, porque não é o deles. É muito lamentável, são seres doentes e a gente não tem que ter raiva, tem que ter pena. O problema é a gente aprender a transmutar a raiva que a gente sente das injustiças por pena. Quando a gente lamenta o assassino, lamenta o cara que gasta o dinheiro do leite, do pão, para tomar cachaça, para usar droga. Quando a gente lamenta o chefe de família que espanca o seu filho, que está mal alimentado, porque ele está drogado, porque ele gastou o dinheiro da comida na droga, ou ela gastou na cerveja no final de semana, e os filhos estão pedindo na porta dos outros. Eles são dignos de pena, não de raiva. Durante muito tempo a gente sentia raiva. Hoje a gente entende que eles são nossos irmãos doentes e que a gente, na juventude, também bebia para burro. Nunca deixou de assumir uma responsabilidade para tomar cerveja. Mas tem gente que faz isso. A gente costuma brincar com o papai novo, tua cerveja vai virar leite em pó. Mas tem muitos que não, que faz o feijão, o arroz e a carne da família virar cerveja, virar cachaça, virar droga. Porque ainda está doente. Então, ao doente, a gente tem que ter misericórdia. Tem que tentar dar o remédio, desde que ele aceite o tratamento. Porque ele tem o livre-arbítrio, ele tem o direito de escolha. Porque ele vai ser responsável pelo que ele está plantando. Cabe a você dizer, fulano, você está plantando e vai colher. Olha, hoje você está nessa situação porque você, na juventude, não pensou que até 30 anos, qualquer jovem tem o direito de fazer a besteira que quiser, desde que ele não prejudique a vida dos outros. Beber, até usar uma droga, ele tem o direito de testar. Os meninos pegam as meninas todas, as meninas pegam os meninos todos. Fez 29, 30 anos, está na hora de, opa, idade madura, família, caminho, maturidade, trabalho pela humanidade, está na hora de crescer. A mulher cresce dos 22 em diante, já está crescendo, aos 30 ela está bem madura. O homem já amadurece mais tarde, beirando os 30. Tem homem com 50, que ainda está pensando que é garotão, que está lá na academia fazendo ginástica para ficar com músculo grande, porque a cabeça é desse tamaninho. Ainda não entendeu que ele assumiu uma família, ele fez filhos, mas ele quer continuar botando a roupinha de marca, o celular da moda, e não quer saber se os filhos estão comendo feijão com arroz, aí fica doente, se desespera que o governo não está dando apoio, não alimentou bem e fica doente. Diga. É a famosa tomada de consciência, né, Soninha? A pessoa perceber aí, né, quais são os valores, o que ela tem que fazer da vida dela, né? E isso só com o tempo, como você acabou de falar aí, com o tempo, com a idade, você experiencia aqui, você vê que aquilo ali não é vida para você, né? E isso aqui eu quero dar uma boa noite para a nossa Kátia Macmillan, bióloga, lá do grupo das reikianas. Acabou de chegar aí. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo é energia, aprenda a usar a sua. Nessa uma eu quero te perguntar, Soninha. Eu quero fazer um adendo aqui e te perguntar, em relação a isso. Os animais, qual que é a diferença? Por exemplo, o ser humano tem a consciência da sua própria existência. Os animais, ele tem uma consciência emocional ou eles são inconscientes da sua existência em relação ao ser humano? Aqui, já dizia a nossa querida Cris de Pascoal, né, que tem aí uma puxada para o lado felino, né? Ela tem ali um gene no DNA dela felino, né? Em relação aí aos nossos amigos felinos, que inclusive advinda dos conhecimentos aí dos egípcios, né? Que muito sabiamente aí cultuavam aí, tinham o gato. Cultuavam os gatos, né? Sim. E como que funciona essa diferença de consciência, Soninha, para você? Dos animais e dos seres humanos. Quando o animal chega no reino animal, ele começa a trabalhar para desenvolver o instinto.
O instinto já é uma inteligência rudimentar. Por exemplo, eu tenho 2 cachorros. Quando a Tatá faz um xixi onde não deve, que eu olho para o xixi, olho para a cara dela, ela abaixa a cabeça e sai correndo. Ela não sabe que está errado? Sabe. Quando eu digo, mas que bagunça é essa? Sai todo mundo correndo. Eu não vivo dando pancada, eles sabem que está errado. Ele está desenvolvendo a consciência, ele está desenvolvendo a inteligência. O instinto já é uma inteligência rudimentar. Então, o animal tem consciência, sim, de si. Tem gente aí que diz, o pessoal que crê na mentepsicose, que quando o humano erra muito, ele vem como animal com consciência de que ele está preso num corpo animal. Isso ainda não passou na minha garganta, não. Eu ainda estou tentando digerir na mentepsicose. Porque eu aprendi na doutrina espírita, quando eu frequentava lá, que a evolução é progressiva, é que você não retrograda. Você estaciona, mas não retrograda. Até porque funciona assim. O corpo animal tem o perispírito, né, o modelador, tem o formato animal. Quando ele vai mudar de raça, é feita uma cirurgia no plano espiritual para mudar o formato do perispírito, para ele passar para a raça seguinte. Até que ele vai fazendo, diz que tem uma fase em que esse animal é em pé. E ele mora em planetas em que ele é quem faz o trabalho braçal, porque ele já tem alguma consciência, e ele é que é o ajudante, ele é que é o serviçal, ele é bem tratado, e que ele já tem essa consciência, e o corpo dele já está em pé como nominal. E aí cada desencarne dele é feita uma cirurgia no perispírito, até que ele possa encarnar como primitivo num planeta, em princípio de primitivo, um planeta novo. Então, se ele faz uma cirurgia para poder encarnar no último degrau de animal para o corpo físico, ele não tem como vestir novamente o corpo animal se o perispírito, que é modelador do corpo físico, tem a forma nominal. Não tem como vira para animal, vira para... Eu não entendo vira para animal, vira para humano. Não dá, porque o perispírito é a forma que modela o corpo físico. Então, assim, quando você mata muito, espanca muito pessoa, você pode nascer com as mãos sem movimento, porque você feriu os outros com essa mão. E essa mão perispiritual atrofia. E aí você nasce na outra encarnação sem poder usar aquilo que você não soube usar. Como você não pode usar a mente, ou não pode usar uma outra parte do corpo, a cegueira ou alguma outra coisa, porque você talvez não tenha usado corretamente. E aí o que você fere no outro, fere em você. Então não tem como você voltar a ser homem, voltar um animal e voltar lá, nascer uma lacraia e nascer um ser humano. Porque o perispírito já se modelou, já se mudou, foi feita cirurgia para adaptar a nova etapa evolutiva. Se fosse assim, o animal que fosse muito feroz podia voltar para o reino vegetal, o vegetal que fosse veneno, que matasse os outros, ia voltar para o mineral. Isso ainda não entrou na minha cabeça. Porque eu acho que a etapa é evolutiva. É evolutiva. Eu não sei, mas que tem muito cachorro aí parecido com gente, gato que se comporta... Mas os animais, não, mas o cachorro... Uma inteligência fora do normal, que percebe as coisas fora do normal, Soninha. Exato, exato. O cachorro... Eu não sei, eu só sei que, né? O elefante, o cavalo, o cachorro, o gato estão nas últimas encarnações do reino animal. Se você tirar as unhas do cavalo, tem uma mão assim, fechadinha. Já tem uma mão fechadinha. O macaco, o cachorro, o cavalo, o elefante já estão nas últimas etapas do reino animal. Nas últimas. Por isso que eles são inteligentes. Eles já estão com uma inteligência emocional, fica magoado, sofre com a morte do seu dono. Evolução. Fala. Talvez. Vamos ler a mensagem João do João aqui, lá no chat. João Rodas, enquanto estiver a diversidade no planeta, não haverá união nem evolução. Diversidade humana. Eis a arapuca em que fizeram com a Terra. Como o Brasil, João, como o Brasil é uma amálgama racial de todo o planeta, a Terra é uma amálgama racial da galáxia.
É aqui que se misturaram vários seres de várias raças, de vários quadrantes da galáxia. Isso aqui é um laboratório. Por isso que tem essa diversidade toda. Mas de etapas em etapas em que a Terra for passando, alguns seres vão alcançando a sua evolução e vão indo embora. Uns vão para lugar até pior, outros vão embora, voltando para suas terras. Aqui é como se fosse assim, a cadeia da galáxia. Você não presta, vai lá para a Terra, vai lá para o Carandiru. Melhorou? Se consertou, volta para cá. Então, essa limpeza está sendo feita, essa peneiragem está sendo feita. À medida que vai melhorando, vai voltando. Diz que os caperinos já voltaram quase todos, que só tem uma meia dúzia ainda brigando por dinheiro. Eu vou fazer a pergunta do Alexandre aqui e já vou emendar a minha na sequência. Ele está perguntando, será que somos uma grande experiência de raças alienígenas? Será que nós somos um zoológico de alguma raça inteligente que vive aí entre os universos, ou em outro planeta, ou em outra dimensão, né? E aí eu já emendo a pergunta, ô Soninha, em relação ao tema de hoje sobre os animais de poder, né? Qual que é a sua opinião aí sobre os animais de poder, que inclusive eu tive contato quando eu tive a minha experiência de quase morte, que eu acordei lá na UTI, entubado durante 15 dias, eu tive um breve contato aí, alguns contatos com o meu animal de poder, que era um urso, né? Então, fica à vontade, Soninha, para responder ao Alexandre sobre aí... Repete a primeira pergunta que eu já me perdi. O zoológico alienígena. Será que somos uma grande experiência de raças alienígenas superiores? Gente, a Terra é uma escola, a Terra é um hospital, a Terra é um hospício, a Terra é uma cadeia. Porque se a gente está preso no corpo físico é porque a gente é inferior. Então, é preciso que tenha... Na nossa cidade não tem escola, hospital, hospício, cadeia? Na galáxia também tem. É o micro e o macro. Que tem no micro, tem no macro. Aqui é uma amálgama racial da galáxia. Daqui, encarnado nesse corpício físico, tem reptiliano, tem arturiano, tem uraniano, tem... Vai por aí, maldequiano, tem de tudo. Muitos estão em trabalho, muitos estão em exílio, muitos vieram aprender, muitos vieram para ensinar. Tem os intraterrenos que ninguém fala neles. De repente, eu até acredito quando o menino da Albiose fala que nenhum ET está vindo aqui, todos eles são de dentro. Mas um dia todos vieram de fora. Um dia todos eles vieram de fora. E aí, de acordo com a evolução, eles foram para dentro. Porque tem várias raças diferentes lá dentro morando. Né? Muitas, inclusive os répteis, humanoides répteis, né? E de várias outras raças. E tanto que você vê entrar em vulcão e sair de vulcão, nave entrar e sair de vulcão, entrar no fundo do oceano e sumir. Todos os boatos têm o fundo de verdade, né? Os seres da floresta, os seres do fundo do mar, os seres da intraterra, os seres que moram no ar. A vida pulula no universo em todas as dimensões e quadrantes. Então, não estranharia nada se dissesse que aqui é um laboratório de pesquisa, em que se colocou vários tipos de seres de vários lugares para evoluir, para aprender. Eu ainda disse uma vez brincando, que se eu soubesse que eu era um ser de um planeta muito evoluído, que vinha aqui para aprender, que eu ia dar na minha cara. Quanto a animais de poder... Eu não tenho nenhum conhecimento sobre o assunto. Eu já ouvi falar muito sobre isso, mas eu ainda não fui atraída para o assunto. Ainda não me chamou a atenção essa história de animais de poder. Por que não me chamou a atenção? Eu não acredito muito em um talismã para poder, um não sei o quê para ter poder. O poder é você que desenvolve em você. Entende? Eu não acredito muito em que você tenha que fazer alguma coisa para ter mais poder. O poder você desenvolve quando você vai melhorando, evoluindo, crescendo espiritual. Então, não sei, eu aprendi, inclusive, nos meus estudos, que o que é uma vela quando você acende para orar? Só um ponto para que você se concentre. O que é uma imagem?
só um ponto para que você se concentre. Inclusive, a espiritualidade aproveita, por exemplo, nas catedrais, e mantam as imagens de energia boa para despertar aqueles que vão orar na frente da estátua de barro. Eu respeito quem usa essa estátua, porque a espiritualidade vai lá e imanta de energia aquilo ali. As imagens na Umbanda, entendeu? Eles imantam. O fulano vai para um canto da cachoeira, ele vai captar a energia da natureza, e ali tem seres que auxiliam nesse sentido. Agora, eu vou fazer um trabalho para ter poder, vou fazer um trabalho para abrir minha evidência, fazer um trabalho para aprender a me desdobrar. Desdobramento é sério demais para você se meter a tentar fazer uma coisa que você não nasceu com a capacidade. Se acontece esporadicamente, deixa, porque é assim que você precisa ter. Então, eu não sou muito esse negócio de talismã de poder, animais de poder, isso ainda não entrou na minha cabeça. Pode ser que um dia entre e eu entenda. Então, como eu não entendo disso, eu não vou falar para não falar besteira. O que eu vi, pesquisei no xamanismo, é que nós, todos os seres humanos, cada um de nós, no astral, nós temos ali uma espécie de mentor ou algum que ele pode se manifestar na forma de um animal de poder. Né? Um animal de poder que te acompanha, que te orienta, que muitas vezes te protege. Né? Isso, pelo menos, que eu vi, não muito a fundo, mas no xamanismo tem relação aí, pelo menos, o que eu passei, né? Em relação à pergunta que eu tive sobre o animal de poder. Isso, o Wagner Borges, tanto o Saulo Calderon, como muitos outros aí, né, que têm aí vasta experiência nessa área, eles também dizem algo parecido com isso. Pessoas confundem muito o entrante. Confundem muito o que é o entrante. Será que eu estou com entrante? Não é bem assim que a banda toca. Um entrante é um ser que toma conta do teu corpo. Toma conta e você sai. Toma conta e você deixa de ser você. Não existe você estar com entrante. Pode estar com obsessão. Pode estar com algum brabo em cima. Mas com entrante não existe. O entrante é quando... Por exemplo, eu li um livro uma vez que diz assim, o camarada era um político corrupto, ele tinha uma fazenda afastada, e ele estava fazendo muita M, e aí, como ele estava na energia muito densa, os serezinhos das trevas saíram de um buraco lá da fazenda dele, agarraram ele, botaram ele em coma profundo, tiraram parte do fluido vital dele, fizeram uma cópia astral do perispírito dele, e um daqueles seres da treva vestiu o corpinho material, materializou o corpo dele, voltou para a família e deixou ele lá dentro da loca. Meses, semanas depois, acharam um corpo desfigurado, levaram para o hospital, ninguém sabe quem é, não conseguia identificar, mas os seres estavam lá todo dia do lado dele, mantendo aquele corpo vivo para manter aquela falsa fisionomia. E dizem que tem entrantes no VTCNO. Sabe? Entenderam, né? Na igreja, né? Dizem que tem lá, dizem que tem nos governos, que tem entrantes. Eu sei que o Ayatollah Khomeini disseram que ele era um bicho ruim. E quando ele saiu das trevas, foi obrigado a encarnar para não perder de vez a forma física, ele hipnotizou o segundo dele e ele não dormia, ele trabalhava e de noite ele saía do físico e ia lá hipnotizar o cara de novo para não perder o lugarzinho dele. Aí, ele não era entrante, ele encarnou mesmo. Mas entrante é quando toma conta. O Lobo Sangue Rampa diz que ele é um entrante. O cara saiu fora e deu o corpo a ele. Em relação aos animais, aí, ao uso dos animais na reabilitação das pessoas com deficiência. Autismo, síndrome de Down, as pessoas tetraplégicas. Então, o tema de hoje em relação ao animal ou homem, quem é quem? Todos nós somos seres viventes, todos nós somos feitos de energias e originários da mesma fonte. Somos o Deus dos animais, né? A gente vê animais que são levados para lugar de velhinhos, para fazer companhia. A gente vê casos de criança que vai ter uma crise de epilepsia, o cachorro percebe antes e deita na frente para a pessoa se bater em cima dele, não se bater no chão e não se machucar. É a missão deles. Então, olhem para os animais com mais carinho, respeitem mais essas criaturas que estão lado a lado na nossa evolução.
Muita paz para todos.